Olá, a partir de agora você está convidado a acompanhar conosco uma conversa com a senadora Vanessa Graziotin. E o nosso tema é a participação das mulheres na política. Essa que não é uma bandeira nova, mas como a gente conversava aqui antes da gravação, ela vem ganhando força. Ela está aparecendo em focos de debates em lugares diferentes do que só o Congresso Nacional. E para falar da evolução dessa luta, a gente conversa agora com a senadora. Muito obrigada. Senadora, esse é um tema de interesse mundial, né? Claro, porque não infelizmente, eu digo infelizmente porque esse é um sinal de que esse é um problema do mundo, né? As mulheres no mundo inteiro são discriminadas. Elas ainda recebem menos para desempenhar o mesmo trabalho, elas acumulam afazeres no trabalho externo e o trabalho doméstico, enfim, isso é algo que reflete em toda a sociedade. Então, a diferença é que alguns países discriminam mais e outros discriminam menos. E, de fato, a gente vive no movimento feminista, que é um movimento já bem antigo, não é? Um movimento que surgiu basicamente a partir do momento em que a mulher saiu de dentro de casa, porque até então a mulher só era reservado o papel de esposa, mãe e dona de casa, e ela não trabalhava fora e ela só ficava dentro de casa e as vontades do seu marido eram as próprias vontades dela, não é? Então, quando o mundo começou a viver transformações, vieram as revoluções industriais, vieram as guerras e a mão de obra feminina teve que ser utilizada. Então, o setor produtivo chamou a mulher para trabalhar fora de casa. E aí eu brinco que a ministra Eleonora sempre diz o seguinte: quando a mulher foi chamada para trabalhar fora de casa, a mulher vestiu uma calça comprida, vestiu uma bota e foi para a fábrica trabalhar. Nesse mesmo e exato momento, o homem deveria ter colocado um avental e também ido para dentro de casa para ajudar a mulher nos afazeres domésticos, mas ele não fez. O que fez com que nós acumulássemos essas tarefas e até hoje, passado mais de um século, até hoje, a gente ainda desempenha uma dupla ou tripla jornada de trabalho no Brasil e no mundo inteiro. Então, são essas diferenças, é essa discriminação que faz com que nós, mulheres, nos organizemos e lutemos pelos nossos direitos. E são essas diferenças que aparecem também no ambiente político, onde a gente vê uma distorção na representatividade. Não, no Brasil principalmente. E no Brasil é gritante. É gritante, uma das piores situações do mundo é a nossa. Surpreende, por isso que, tem país muçulmano que a gente tem aquela ideia de que as mulheres são mega discriminadas, com muito mais participação feminina na política do que no Brasil. Como é que se explica isso? E isso que você diz, o mundo inteiro ele começa a discutir com maior frequência essa questão. E começa a entender que diferentes têm que ser tratados diferenciadamente. Para quê? Para que eles possam ter as condições objetivas, trilhando o caminho para chegar à igualdade. Para estabelecer uma igualdade. Para estabelecer a igualdade, exato. Então, aqui no Brasil, a gente já fez um estudo através da Procuradoria da Mulher do Senado Federal, que eu sou a titular, e a Procuradoria da Mulher, a Secretaria da Mulher na Câmara dos Deputados, que é algo também não muito antigo, recente no Parlamento, porque a gente lutava muito por secretarias, por conselhos no Poder Executivo, mas no Parlamento não tinha nada. E de um tempo para cá é que nós temos as organizações das mulheres a luta das mulheres inserida oficialmente dentro do Parlamento brasileiro. E isso foi um passo, sem dúvida nenhuma, muito importante. Isso tem um significado político, significativo, né? E tem contribuído muito para o desempenho da nossa luta. Agora, o fato é que, no aspecto poder e empoderamento das mulheres, o Brasil, se comparado ao mundo inteiro, a gente ocupa uma posição muito ruim. Num ranking das Nações Unidas e da União Interparlamentar, envolvendo 188 países, ou seja, países que são avaliados de acordo com a presença da mulher nos parlamentos, na política, nós ocupamos a 158ª posição. Nossa, é muito baixo, ruim. De né? 188, nós somos o 54. E isso é mais grave ainda quando a gente compara que na economia nós somos a 7ª nação, no território nós somos 4º ou 5º, na população também estamos na linha de frente entre os maiores. Um estranhamento, né? Estranhamento. E somos uma democracia respeitada no mundo inteiro. Nós não temos problema de direitos humanos, nós não temos problemas com... aliás, somos um país multiétnico, não é? Mas as mulheres ainda é assim. E isso por quê? Então, a gente, claro, existem muitos estudos, né, de muitas feministas, estudiosos e estudiosas no Brasil para explicar esse fato. E ocorre que a conclusão que se chega, e nós também temos a convicção, não só
pelos estudos, até pela nossa ação, pela vivência no dia a dia, é que o Brasil foi um país que conquistou o direito ao voto feminino muito antes do que algumas democracias consolidadas, que é a França. Mas de lá para cá, a França, mesmo a mulher ter tido direito ao voto depois do Brasil, elas evoluíram muito mais do que a gente. Aí nós fomos analisar o nosso arcabouço legislativo político-eleitoral. E a nossa pouca presença, ou quase nenhuma, está muito vinculada a essa questão. E ao fato maior, que é o fato de que a política no Brasil é feita por homens. Há ainda aquele resquício da sociedade patriarcal, onde quem pode é o homem, quem manda é o homem, a mulher deve exercer apenas o papel de auxiliar. E aí a gente cai nessa questão do arcabouço jurídico brasileiro, Exatamente. na questão político-eleitoral. Aí estabeleceu-se cotas. De cotas até a gente já esse falou... Esse ano é muito importante que nós estamos comemorando os 20 anos, completando 20 anos da realização da 4ª Conferência Mundial das Mulheres na China, em Pequim. Eu até participei dessa conferência, eu era vereadora na minha cidade de Manaus e estava lá na conferência. De todos os eventos internacionais, esse ainda é o marco, foi o mais importante das últimas décadas, não é? E já naquela época determinou-se pelo seguinte, que nós vamos lutar para que... Porque a China diz que o céu, a metade do céu é feito de mulheres. Então, nós queremos a metade do mundo também feito de mulheres. E lutou-se, colocou a pauta do empoderamento das mulheres, ou seja, abrir espaços para que as mulheres assumam posicionamentos de poder, de decisão, de chefia, de comando, em todos os aspectos, no mercado de trabalho, na política, principalmente. Porque, veja, nós aqui no Brasil somos mais de 50% da população, e mais de 50% do eleitorado. E na representação 10%, isso não aparece. Gente, né? 10%. Isso é inaceitável. Aí criamos a lei de cotas, mas aqui são cotas de candidaturas. Pois é diferente do que se pleiteia agora. Exatamente. São cotas de candidaturas. Outros países têm também cotas de candidaturas, mas as cotas que eles têm lá são em cima de listas fechadas. O que são as listas fechadas? O partido político se reúne e faz conferências e convenções e decide os seus candidatos. Apresenta ao eleitor. Apresenta uma lista aos eleitores. Olha, essa é a nossa lista. E os eleitos serão os primeiros da lista. Certo. E a maior parte desses países adotam uma alternância de gênero. Um homem e uma mulher. Ou no máximo 2 homens e uma mulher. Aí fica mais fácil realmente equilibrar. Exatamente. A Aqui não. Aqui nós temos que preencher 30% das vagas de candidatura pelo gênero diferente, ou seja, não pode você ter uma chapa com 71% de homens ou 71% de mulheres. Mas é candidatura, e como a gente já disse aqui, o tratamento também não é igual, né? Porque aí pega aquela cultura, quem manda no partido é o homem, a tradição é do homem e acabou-se. Então ela não tem tempo de televisão, ela não tem um recurso e tal. Aí você diz, mas elas têm que se mobilizar para isso. É verdade, nós nos mobilizamos, nós que chegamos aqui, nós chegamos nos mobilizando. Agora, a gente precisa entender que nós temos que construir coletivamente esse espaço também para a mulher. Temos que abrir um espaço, porque não é fácil você atuar num partido político. Você sofre e não é aquela discriminação aberta, é a pior de todas, que velada. É aquela velada, silenciosa, mas que tira a mulher daquele local, tira a mulher daquele local, que muitas vezes ela não encontra forças para agir. Hostilidade, né? Exatamente, contra aquilo, não é? Enfim, e aí quando ela resiste a isso tudo e enfrenta, aí na hora da campanha ela não tem direito a absolutamente nada. E isso justifica o porquê agora se pleiteia por cota no preenchimento das vagas das eleições nas câmaras legislativas, na Câmara Federal. E nas câmaras de vereadores. Nas câmaras de vereadores, onde as eleições são as eleições proporcionais. Exato. Então a gente entendeu que é preciso que a gente possa dar um passo adiante. E apresentamos um projeto de emenda constitucional garantindo uma cota. É óbvio que a cota que nós defendemos é que prepare para chegarmos aos 50% a equidade. Então, a gente apresentou um projeto que iniciava com 30% de cota de candidaturas até chegar aos 50%. Porque o ideal, que seria essa alternância, no Brasil é impossível de praticar, porque as listas partidárias são abertas. E o cenário aqui não era nem um pouco propício, como de fato se confirmou, em mudar
essa forma de eleger parlamentares no Brasil, ou seja, o partido apresenta a lista aberta, quem ordena é o voto popular, não é? Então, o que a gente, buscando as experiências do mundo inteiro, a única cota que pode dentro desse sistema é a de cadeiras. E depois de muita discussão, nós negociamos, porque quem vai votar nessa proposta, 90% são homens. Então, a gente precisa do voto deles. Então, achamos melhor fazer um acordo. E o acordo, que aparentemente não nos favorece em absolutamente nada, a gente vai ver que é muito importante. É um passo muito importante, eu diria, nas 2 últimas décadas, seria o mais importante esse que nós estamos prestes a dar. Que começa a cota com 10%, depois, na segunda eleição, 12% e na terceira, 16%. Aí você pode me perguntar, mas vocês já não são 10%? Nós já não somos 10%? Hoje somos. Só que a somatória dá 10%. Se você pegar a Câmara de Deputados, nem todos os estados têm deputadas. Entendi. Então, tem alguns estados que atingem 20%, outro 30% e outro 0%. Então, a cota de 10% inicial, todos os estados chegariam com um piso. Aí esse piso somado ao número maior, que já é uma conquista natural das mulheres, isso vai transformar os 10% iniciais em 16% a 20%, o que já será, na nossa história, da década de 30 até agora, o maior salto. Um progresso. Agora, o mais importante para a gente ainda não é esse salto, o mais importante é a mudança da cultura. É construir um novo partido, um partido que não seja hostil à mulher, um partido que abra espaço para a mulher. Porque a partir do momento em que eles veem que eles têm uma cota, algumas vagas lá a serem disputadas e aquelas são de mulheres, eles vão abrir espaço para as mulheres. E a gente só precisa disso, de uma pequena brecha na porta para a gente entrar. Quando a gente entrar, o homem vai ver que a gente é tão capaz do que ele, porque eu costumo dizer, e é assim que é a nossa sociedade, é assim que é a humanidade. Nós temos as nossas diferenças biológicas, fisiológicas, mas do ponto de vista intelectual, nós não temos diferença nenhuma, nós temos a mesma capacidade. Então, uma lei que é escrita só pelo homem não é uma lei democrática. Não é uma lei democrática, porque ela pega um tipo de sensibilidade e ela não leva em consideração o outro tipo de sensibilidade que tem as mulheres. Então, o que a gente quer, no fundo, é melhorar a democracia, é promover a justiça social, incluindo as mulheres, dessa possibilidade de estar no poder também. Olha só, a gente já está com o tempo estourado, mas bem rapidinho, esse trabalho que se articula aqui no Congresso Nacional, ele deve surtir efeito para eleições a partir de 2018, não é isso? Porque a nossa reforma política, que era para ser uma grande reforma, virou mais uma vez uma mini-reforma. Agora, eu digo que, comparada às outras, essa é um pouquinho maior. Não é? Mais coisas foram mexidas. E pegou em pontos Exatamente. também. Mas, então, essa mini-reforma, ela se resumiu em 3 projetos. Um projeto de lei, que mexe com todas as leis ordinárias, infraconstitucionais, que tratam do processo político eleitoral partidário, e as 2 outras eram emenda constitucional. Uma que tratava de reeleição, da possibilidade de mudança de partido e outros itens, e a outra exclusiva da cota das mulheres. O que nós conseguimos aprovar, vindo da Câmara, votando pelo Senado e voltando para a Câmara, foi o projeto de lei só. As 2 propostas de emenda constitucionais pararam, uma aqui no Senado e a outra na Câmara, mas não é porque não vai valer para a próxima eleição de 2016 que a gente esmurece, não, porque nós estamos num bom ritmo, estamos andando no Brasil inteiro, as deputadas estaduais são nossas parceiras, as vereadoras, a sociedade nossa parceira, a gente tem feito lançamentos em todos os estados com a presença de governadores. Pronto, assim foi em Goiás, com o Marconi Perillo, foi lá no Maranhão com o governador Flávio Dino, foi em Pernambuco com o governador Paulo Câmara. O trabalho é intenso, e o trabalho é coletivo e é unificado de todas as mulheres parlamentares do Brasil. E você que acompanha o Argumento vai continuar tendo notícias sobre esse trabalho que tem mobilizado tanta gente no país. Senadora, muito obrigada pela sua presença, e a você que nos acompanha também agradeço a atenção, lembrando que você está convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV pelo 0800 61 2211, uma ligação gratuita. E quando você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, senado.leg.br/TV. Até a próxima.